Alô, alô, galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! O vídeo de hoje é sobre diverticulite e hemorroida numa perspectiva segundo o Ayurveda. Então eu fiz uma publicação lá no evento de hoje no Facebook com alguns links. Eu sugiro vocês darem uma olhada, porque eles são bem instrutivos. Eu pesquisei um monte de site na internet e esses são os que eu selecionei, digamos, para facilitar a nossa conversa aqui, tá? Tem um deles muito bom, assim, mostrando toda a fisiologia do intestino grosso, etc. E tem um outro do Charak mostrando qual é a descrição do Ayurveda detalhadamente sobre isso que a gente chama de hemorroida. Mas antes da gente chegar na hemorroida, vamos chegar na diverticulite. Primeira coisa é, no intestino grosso, uma parte da absorção e uma parte, digamos assim, da proteção do intestino grosso acontece nesses pequenos sacos que estão ao redor do intestino grosso. E quando aumenta a pressão de gases ali dentro? Na medicina ocidental não existe uma causa nítida para que haja a diverticulite e a diverticulose. A diverticulose é quando esses saquinhos inflam, mas eles ainda não inflamam. É como se você pegasse, enchesse ele, e ele fica bem maior do que era para ser o tamanhozinho pequeno dele, ele fica gigantesco, ok? Esse é o primeiro passo para acontecer a diverticulite. Bom, aí o que acontece? Quando tem um monte de bactéria fermentando no teu intestino, você está prendendo a evacuação com frequência, a quantidade de pressão de gases no teu intestino está aumentando e a flora intestinal está piorando, há uma grande chance de você ficar com um ambiente um pouco mais ácido do que deveria naquele lugar por conta do processo de fermentação. O intestino grosso ele é levemente ácido, mas aí ele começa a ficar mais ácido e isso gera espaço para acontecer essas inflamações dentro dos divertículos que estavam expandidos na forma de diverticulose e viraram diverticulite. Muito bem. Então, no Ayurveda, a forma de tratamento mais clássico para manter o intestino grosso saudável é através do programa de enemas de Bach, que tem os enemas que são com óleo, tem os enemas que são com ervas purgativas. O ponto é que a gente não faz essa lavagem do intestino com a água e o do café muitas vezes deixa o vata bem agravado. O Ayurveda, provavelmente, é a medicina mais avançada em termos de intestino grosso que existe hoje no planeta. Não quer dizer que ela seja a melhor do mundo por conta disso, mas em termos de intestino grosso, a Ayurveda saca, manja muito. E existem infinitos tipos de programas de base de enema para evitar que esse tipo de coisa aconteça. No momento onde a diverticulite está instalada, tratar dela é um pouco mais problemático do que evitar ela. Então, se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver que existem várias formas de dietas para cuidar da diverticulite. Tem um site que eu achei especialmente interessante, que é listentoyourgut.com. Eu vou postar esse link lá no evento também. E basicamente o que é recomendado dentro desse programa de tratamento da diverticulite é entender que teu sistema digestivo está fraco e que você precisa dar uma moral nele, fazendo uma dieta mais fácil de ser digerida. Isso normalmente vai envolver uma dieta de líquidos que tem algum grau de amargo, mas que tem uma capacidade também de manter o teu sistema calmo, certo? No Ayurveda, pessoal, seja diverticulite, seja hemorroida, seja o que for, a gente vai ter que olhar em termos de vata, pitta e kapha. Como é que essa estrutura tá junto com toxina metabólica, com ama, estourando alguma estrutura metabólica, certo? Então a diverticulite da mãe de uma pessoa não é necessariamente a mesma diverticulite do irmão da outra pessoa ou de uma pessoa que está assistindo aqui. A gente sempre olha para a pessoa e não para o conceito geral de diverticulite, cirrose ou qualquer coisa que seja, certo? Então a gente vai ter que primeiro, em termos de cuidados terapêuticos, seja com a diverticulite, seja com a hemorroida, fazer com que a pessoa tenha uma digestão melhor e potencialmente uma evacuação melhor. E o principal recomendação nisso é sempre, absolutamente sempre, que a pessoa tiver com vontade de evacuar, uma pessoa com um estado grave desse, ela tem que parar tudo e evacuar. Ela jamais pode não
evacuar no momento que ela está com vontade de evacuar, porque isso vai piorar muito o quadro dela. Isso é uma das principais fatores causais, seja de hemorroida, de verticulite ou qualquer coisa que seja, como a gente estava falando no outro vídeo explicando a fisiologia do intestino grosso. Bom, então, dependendo se for uma diverticulite que tenham características mais de pontada, mais vata, a gente vai ter um programa muito mais anti-vata do que anti-pita. Ah, mas não, Namastê, por que você não detalha exatamente o que é um programa anti-vata e um programa anti-pita? Porque depende da pessoa, certo? Então aqui o que a gente tem para colocar de uma forma genérica é uma pessoa com diverticulite vai estar com uma inflamação no sistema grosso dela. Isso vai estar gerando dor. E a gente vai poder usar eventualmente babosa, vai poder usar eventualmente cúrcuma, vai poder eventualmente usar figo, vai poder eventualmente usar um monte de coisa. E a gente vai ver qual dessas, de acordo com a situação do vata, pitta e kapha da pessoa, que vai ter o efeito terapêutico mais adequado. É claro que o Ayurveda tem um monte de medicina que, se você eventualmente tiver um fornecimento disso da Índia, existem muitas ervas e muitos princípios terapêuticos que são específicos para isso. No link que eu postei lá no evento de hoje sobre o charak, vocês vão ver, se vocês entenderem inglês, a quantidade de arista e disso e daquilo, de kashaya, que vocês têm para cuidar de hemorroida. Mas, veja bem, a gente nem sempre no Brasil consegue fazer o Ayurveda clássico no sentido do como é feito na Índia, tá? Mas o ponto é que, normalmente, não é adequado fazer baixa enquanto a pessoa está com inflamação dentro do intestino grosso. É melhor a gente administrar esses óleos internamente. Podem haver exceções a isso. Mas o ponto é que o baste, o enema, ele é uma invasão no intestino grosso, em um certo sentido. E quando o intestino grosso está com uma situação mais cautelosa, assim, frágil, inserir qualquer coisa ali, mesmo que seja uma sonda de 12, 14 milímetros, seja que seja feita por um enfermeiro, com todo o preparo que seja, isso pode ser bastante problemático. Então, a recomendação assim mais prudente é fazer com que haja um tratamento por óleos, a alimentação que a gente vai, digamos assim, regulando isso internamente. Mas pranayamas do yoga, pranayamas não só no sentido de Nadshodhana, etc., mas, por exemplo, o Nauli, que é um pranayama que a gente mexe muito nessa área do intestino grosso. O Ayurveda pode botar açafétida no umbigo, pode fazer massagem externa. Existem vários tratamentos externos, inclusive os lepans, que é uma coisa que umas pastas que você pode aplicar na bacia, na parte de trás também, que a gente faz com que aquele princípio terapêutico entre dentro do corpo, sem que necessariamente isso seja feita por medicamento interno. E, no geral, a opinião mais, digamos assim, consensual que vocês vão encontrar é de que, no caso de diverticulite e hemorroida, fazer baixa é uma coisa bastante arriscada e na maior parte das vezes contraindicada, certo? Então eu vou postar esses links da diverticulite. A maior parte deles é em inglês, pessoal, mas desculpa. A qualidade do material em português na internet muitas vezes deixa bastante a desejar. Teve um que traduziu um site em inglês e botou ali, ficou um pouco difícil de entender na parte de piles, de hemorroida. Mas o ponto é que a gente, quando está tratando diverticulite numa pessoa, a gente vai tratar a pessoa com diverticulite a partir do vata, pitta e kapha dela. É muito importante não pensar assim, babosa vai ser bom para todo mundo, figo vai ser bom para todo mundo. Calma lá, a Ayurveda não pensa assim. E vocês vendo na internet, vocês vão ver que a maior parte dos sites que vocês vão entrar tratam a doença e não a pessoa. Eu, mais uma vez, insisto, não só eu, mas assim, acredito que um monte de pessoa que vê o Ayurveda de uma maneira mais humanizada, a Ayurveda não trata doença, a Ayurveda trata pessoa. E a pessoa tem desequilíbrios de vata, pitta e kapha em determinados dados, em determinadas estruturas. E é a partir desse conhecimento que a gente vai ver, seja como é que a gente vai cuidar da sua mãe ou qualquer coisa que seja. Quem quiser fazer acompanhamento terapêutico comigo, eu sempre falo, manda e-mail para namastê.thiago@gmail.com que a gente faz esse acompanhamento personalizado para resolver isso. Ultimamente eu estava com uma pessoa que estava com um problema no joelho
E o primeiro movimento da gente não deu tão certo, melhorou um pouco. O segundo foi só uma pasta de cúrcuma que botou ali quente e melhorou bem mais do que o primeiro. Então esse acompanhamento terapêutico ele é moldado para a gente poder tatear no que é o adequado para aquela pessoa. Chovendo likes, galera. Um sucesso total. Vamos à hemorroida, ok? Na parte da hemorroida, existe um site, o easyayurveda.com, que eu postei sobre uma descrição muito detalhada, com a parte em sânscrito, com a parte em inglês e sem a parte em português, sobre o que o texto clássico do Ayurveda, um dos textos clássicos do Ayurveda, o Charaksamhita, falou sobre aquilo onde a hemorroida está dentro. Então, Arsha, no Ayurveda, é aquilo que você sente uma dor que pinica como se fosse uma agulhada. E essa dor como agulhada, ela pode ser no ouvido, ela pode ser no teu cotovelo, ela pode ser na sua vagina e ela pode também ser no teu ânus, ela pode ser no pênis, ela pode ser no olho. Então esse conceito onde está a hemorroida dentro é um conceito que todos os tipos de dor, assim, muito pinicante, estão sendo considerados. Normalmente a pessoa fala assim, hemorroida é arshashula. Não, não é exatamente isso. Hemorroida está dentro do conceito ayurvédico de arshashula. E nesse texto, que vocês podem ler em inglês, tem várias coisas. Como a arshashula é produzido. Pode ser genética ou pode ser produzido ao longo da vida e principalmente com agravamento de vata. A localização, aparência e sinais, assim como sintomas. E aí vai ver se é mais vata, pita ou kapha. Esse foi o único site que eu encontrei com uma descrição adequada de hemorroida em termos de vata, pita e kapha, que é uma coisa que a gente já vai comentar. Determinação do quanto curável e incurável ele é. Porque tem casos onde não vai ser curável e você vai ter que só, digamos, amenizar o estrago ali, porque ele já ferrou o tecido de uma maneira, digamos assim, meio que irreversível por medidas ayurvédicas. Medidas divinas, às vezes, são milagres que recompõem, mas aí já é fora do âmbito estritamente da atuação medicinal mais denso do Ayurveda. Receitas para massagens, fomentações, fumigações, banhos externos e um tratamento que é muito usado no Ayurveda de sangria. Não aquela sangria medieval, um outro tipo de sangria bem mais adequada. Receitas para facilitar o movimento dos gases e das fezes abaixo. E receitas para fazer ghee medicado, receitas para fazer enemas e buttermilk, aristas que são vinhos medicados, regimes adequados para as pessoas que estão com hemorroidas sem sangue, sem sangramento, e regimes adequados para pessoas com hemorroidas que estão sangrando. Como fazer decocções, pastas de diferentes modos. Bom, aí assim, é bem grande esse texto, leva, sei lá, uma meia hora, uma hora para a pessoa ler ele adequadamente. Olha só agora ver, tem um amigo indiano aqui, um professor indiano assistindo também. Namastê! Então, quando a gente está falando de Ayurveda de uma maneira mais indiana, aproveitando o ingresso aí do nosso amigo indiano, existe uma capacidade médica de produtos fitoterápicos com plantas medicinais, de acordo descrito classicamente com a Ayurveda, infinita. Só que no Brasil nem sempre a gente consegue fazer isso de uma maneira tão simples e tão, digamos assim, versátil. A gente tem que dar um jeito. Mas é o que eu queria comentar com vocês, que é uma coisa que assim sempre me marcou nessa descrição do Ayurveda de tratar a pessoa, é que o meu professor, o Dr. Ruguet, ele sempre falava assim, olha, uma hemorroida mais do tipo vata, se você pegar, por exemplo, ghee ou óleo de gergelim e aplicar morninho naquele lugar, a pessoa vai ter um alívio imenso. A hemorroida do tipo vata é mais dura, é mais escura e dá mais essa sensação de agulhada. Uma hemorroida mais do tipo pita é bem inflamada, tem muito calor, normalmente tem sangramento, mas tem muita ardência. Nesse lugar, se você botar babosa,
no geral você vai ter um resultado, o gel da babosa, um resultado bem interessante. Numa hemorroida mais do tipo CAFA, que coça muito, eventualmente tem algum tipo de prurido, tem algum tipo de secreção e não tem tanta dor, mas coça muito, se você botar uma pimenta no ânus, isso vai ajudar bastante. O Ayurveda tem muito conhecimento sobre supositórios, seja anais quanto vaginais, que são uma medida assim mais suave de manipulação do canal anal. Mas o ponto todo, pessoal, é mostrar que hemorroida no Ayurveda ou diverticulite no Ayurveda não está independente de Vata, Pitta e Kapha. Sempre que a gente está falando de algum problema de saúde mais avançado, ou seja, que já impactou os tecidos fisiológicos de uma maneira mais grave, a gente sempre precisa considerar quem é aquela pessoa, quais são os hábitos que aquela pessoa leva, quais são os hábitos que são causais do problema fisiológico que a pessoa está levando, a transformação desses hábitos junto com os programas terapêuticos que vão estar cuidando dos sintomas e junto dos programas terapêuticos que vão estar cuidando da estrutura que está danificada ali naquele momento. Então, o Ayurveda cuida do sintoma, o Ayurveda cuida da estrutura que está danificada e o Ayurveda cuida do comportamento e das causas que levam a pessoa a ter aquele desequilíbrio. Ok, pessoal? Então, eu aguardo os e-mails de vocês para cursosayurveda@gmail.com, para no próximo domingo a gente ter uma nova sessão de Namastê Responde. Eu aguardo vocês com todo carinho e toda atenção. Muito feliz aí da participação de todo mundo. Domingo que vem a gente vai ter uma participação na feira de Ubatuba, numa feira vegana. Eu vou ter uma palestra lá às 5 da tarde, ahimsa e veganismo. Se vocês estiverem por Ubatuba ou quiserem vir para o nosso Namastê Homestay, se vocês quiserem vir participar da nossa palestra, serão sempre bem-vindos. Divulguem para a galera do surf, para o pessoal que vem aqui em Ubatuba. Vocês são sempre bem-vindos a mandar suas perguntas. Quem quiser o acompanhamento terapêutico, mais uma vez, namastê.thiago@gmail.com. Chovendo like, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Beijo, tio, na bochecha e vamos nessa. Cantar o mantra para fechar. Namami Dhanvantarimadhidevam Surasurai Vanditapadapadmam Loke Jararuka Bhayamrutnashanam Tataramisham Vividarshadenam Tataramisham Vividarshadenam Om Shanti 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 Hari Om. É isso aí, pessoal. Aguardo vocês no próximo domingo. E quem quiser participar do nosso curso, lá em junho, 24 e 25 de junho, em São Paulo, que a gente vai estar falando bastante sobre esses temas que a gente falou, mande e-mail também para cursosayurveda@gmail.com. Garanta já a sua inscrição antes que elas acabem. Serão apenas 15 vagas. Tá bom? Namastê! Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!